todas as frases que você ouviu sobre dinheiro, desde a sua infância, vão ficando armazenadas no seu subconsciente. Assim como qualquer outra área da nossa vida, essas frases se instalam na nossa mente de forma que a gente passa a acreditar que aquilo é verdade, porque quando nós somos crianças, nós não temos o discernimento que nós temos quando a gente se torna adulto. E muita coisa poderia ser evitada se as crianças fossem ensinadas a ter inteligência emocional para conseguir adquirir os seus frutos em relação a dinheiro, em relação a relacionamento amoroso, trabalho, saúde. Tudo parte de nós. A nossa realidade de hoje foi construída desde que nós somos pequenos. E o que a gente está fazendo hoje é um projeto do nosso futuro. Por isso que é muito importante a gente entender o contexto ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que nós crescemos, que convivemos desde a nossa infância, os nossos mentores, as pessoas que nos ensinaram essas coisas, essas crenças que nos sabotam, né? E inclusive o país onde nós vivemos, a nação, o Brasil é um país, eu sempre repito isso em todos os vídeos, mas é porque muita gente está chegando agora e pode ser que não tenha escutado em algum vídeo anterior, né? Mas eu sempre falo sobre a cultura que nós temos em nosso país. Apesar de ser um país que foi construído na base de muita violência, de muita desigualdade. E a gente sabe sim que existem realidades muito diferentes, muito discrepantes em relação a dinheiro, em relação à parte social mesmo, né? A criação de cada um de nós. Porém, se cada um de nós acreditasse e tivesse essas informações que eu estou passando aqui, inclusive esse é um dos principais motivos pelo qual eu estou falando aqui hoje, o nosso país seria muito diferente. Se tivesse essa estrutura emocional dentro dos lares, que é o que está muito em falta. E a criminalidade, o restante das outras coisas que vão acontecendo, a desigualdade, a falta de credibilidade que tem um profissional, ou o ensino educacional, né, o sistema educacional, desculpe, a saúde, todas essas coisas são aliados das crenças pessimistas que nós temos em relação a todas as coisas que nós criamos, né? Por isso que aqui continua essa desigualdade, inclusive, né? Por que será que muitas pessoas saem da miséria e dão um salto para a riqueza, né? Que é o que nós chamamos na física quântica e na lei da atração de salto quântico. Como que essas pessoas conseguem sair da miséria e ir para a riqueza, né? Algumas delas podem jogar na loteria e conseguir fazer uma aposta que recebem esse dinheiro todo, né? E muitas começam a ter ideias, saem realmente da miséria, do zero. A gente vê aí vários casos, Silvio Santos, o dono da Cacau Show, se eu não me engano, muitos empresários que... Eu vi esses dias aí também um empresário que ele era catador de latinhas, né? Ele comia lixo, ele catava lixo e o lixo para ele era o alimento, porque ele era realmente miserável. Mas dentro do barraquinho dele, ele falou que tinha uma frestinha. Eu vou até ver se eu acho o vídeo, colocar na descrição aqui do meu vídeo. Vou ver se eu acho o vídeo desse senhor hoje, que ele é milionário. Mas ele saiu da extrema miséria para a extrema riqueza. Então, se todos nós tivéssemos a mentalidade dele, ele pelo menos teve um mínimo de estrutura familiar que foi
o incentivo e o apoio da família, o amor da família, mas muitos não têm nem isso, e por isso que a gente segue na desigualdade, apesar de toda a abundância estar disponível para todos na mesma proporção. 95% do dinheiro do mundo está na mão de apenas 1% das pessoas do planeta. Então você imagina, né? Tanto dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas. É claro que existem as pessoas que são usurpadoras, que são que roubam, que fazem o uso do dinheiro, o uso indevido do dinheiro, o uso indevido desse poder de conseguir dinheiro, passando a perna nas outras pessoas. Mas eu estou falando de pessoas que realmente saíram da miséria e deram um salto para a riqueza, certo? Então a gente tem muitos relatos. Então se é possível sair da extrema miséria para a extrema riqueza, como o caso desse catador de latinhas, que a ideia dele era ser empresário, mas enquanto ele estava em processo de adquirir esse dinheiro todo, ele nunca deixou de acreditar que ele seria esse empresário. Ele nunca tirou essa ideia da mente dele. Ele não sabia como, e o universo ele não quer saber o como. Ele quer que você acredite que você vai conseguir, mas você precisa, enquanto você está naquele estágio, se manter confiante e fazer o melhor que você puder naquela função, né? Tem muita gente que trabalha com tanto desgosto e como é que ela vai conseguir alcançar um estágio a mais, subir um degrau, ou então subir vários degraus de uma vez, se ela não passa por cada estágio com perseverança e com ânimo e com fé e gostando do que faz, né? Por isso que é muito importante a gente saber para onde a gente está indo. Se a gente não sabe, qualquer coisa serve. O nosso propósito ele tem que estar muito bem evidente para nós mesmos. A gente tem que identificar exatamente o que a gente quer, o nosso objetivo, para a gente conseguir caminhando e chegar onde a gente almeja, né? Então esse catador de latinhas, ele olha que incrível, ele foi galgando devagarzinho, ele trabalhava em cada empresa que ele trabalhava, ele aprendia. Na verdade, ele começou com catador de lixo, de repente ofereceram uma oportunidade para ele, e ele entrou numa empresa, e aí ele foi observando como funcionava o processo dessa empresa, e ele se tornou o principal, quase exclusivo, eu acho que ele é exclusivo no Brasil, um desmanche de carros, ou seja, só aumentou o tamanho da lata que ele amassa, né? Antes ele amassava latinhas de refrigerante, de alumínio, e hoje ele é o dono do maior desmanche, é uma empresa que desmancha carros, caminhões, ônibus, latarias grandes, né? E com isso ele emprega muita gente que está na situação que ele estava há anos atrás, né? E há muitos anos. E hoje ele se tornou milionário, né? Silvio Santos é um exemplo, né? Existem muitos exemplos, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, é só a gente procurar saber. Então, se isso é possível, a gente precisa entender que tem gente que fala, é muito difícil, Eva, mas é muito difícil me imaginar numa situação de riqueza, enquanto dentro da minha casa eu vejo que as coisas estão definhando, as coisas estão muito difíceis para mim. Eu entendo isso, mas a gente precisa, para isso, tentar limpar essas crenças, né? Esses programas que foram instalados na nossa cabeça de que dinheiro é só pra gente ruim, só gente ruim que tem dinheiro, porque jogador de futebol é milionário e trabalha pouco, porque político rouba, né? A gente sabe que isso existe, mas o dinheiro ele só potencializa aquilo que a gente tem dentro da gente. Entendem? Então existem pessoas dentro dos templos e das igrejas que não são pessoas
que praticam os ensinamentos de Deus. Por exemplo, existem pessoas que têm dinheiro e que usam o dinheiro para prejudicar outras pessoas, né? E tem pessoas que são do bem, que têm dinheiro também, que continuam praticando o bem, né? A gente não pode anular essa outra parte, né? Essa dualidade realmente existe, mas a gente não pode anular, né? Existem pessoas que de todos os tipos em todos os lugares, certo? Então, a gente precisa também conhecer a respeito do assunto que a gente está tentando alcançar, o objetivo que a gente está tentando alcançar, para que a gente não dê aquele salto de conseguir o que a gente quer e depois se auto-sabotar e perder tudo, como acontece também, né? Então, acontece sim muitos casos de pessoas que ganharam muito dinheiro numa aposta milionária e perderam tudo. Ganharam muito dinheiro no reality show e hoje estão mais pobres do que antes que entraram, né? Então, se você está com o dinheiro na mão e de repente você não sabe o que fazer com esse dinheiro, você pode colocar tudo a perder e ficar mais pobre do que antes. Vocês já viram que tem pessoas que fazem a cirurgia, por exemplo, a cirurgia bariátrica, e não faz uma reeducação alimentar, porque tudo depende da nossa mente, inclusive a parte do nosso corpo, a parte espiritual, é tudo interligado. E nós todos somos interligados, certo? Não existe o outro, todos nós estamos juntos. Então, se vocês já viram uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, estou dando exemplo só para ficar mais fácil de vocês entenderem. A pessoa faz uma cirurgia bariátrica, mas ela não faz uma reeducação alimentar, ela não trata a compulsividade alimentar. Então, o que acontece? Ela pode fazer a cirurgia, ela vai perder metade do estômago, do intestino, vai colocar lá, vai costurar, né? Dependendo da técnica, é definitivo, nunca mais vai ter o estômago inteiro. Porém, a pessoa não consegue emagrecer, ou então emagrece muito lentamente, ou então emagrece depois vai dilatando novamente o estômago, porque ela não tirou da mente dela aquele programa que ela tem desde pequena, desde que ela se entende por gente, que causa essa compulsão alimentar, né, que é a parte emocional, e por isso que a parte emocional, a inteligência emocional, tem muita influência no que a gente atrai para as nossas vidas, certo? Porque se não fosse por isso, né, se não fosse inteligência emocional, se todos nós tivéssemos inteligência emocional, seria muito mais fácil. E por isso que eu estou formulando um projeto para crianças, né? Para crianças, essa lei trabalhar com a lei da atração para crianças, o Ho'oponopono, que eu estou disponibilizando, vou colocar inclusive o nome do meu projeto aqui, para a gente evitar que as nossas crianças cheguem na idade adulta com muitas coisas programadas e muito mais difícil para limpar, né? É muito mais difícil nessa idade fazer, na idade que a gente se encontra, na idade adulta, fazer essa limpeza, essa desprogramação de todas as coisas que a gente aprendeu, entenderam? Então, essa pessoa que, por exemplo, fez a cirurgia bariátrica pode voltar a engordar até mais do que antes que ela fez a cirurgia. A mesma coisa acontece com o dinheiro. A gente precisa entender sobre o dinheiro, a gente precisa entender as formas de manter aquele dinheiro, porque dinheiro não é uma energia parada, que nem eu já falei antes também, é só vocês procurarem nos outros vídeos. Então, a importância de fazer o Ho'oponopono, a importância de fazer afirmações de riqueza ou de saúde ou de um relacionamento saudável assim que acorda. Eu procuro fazer assim, dessa forma. Eu vou falar como eu faço. De repente, para você serve de outra maneira. Assim que acorda, eu faço o Ho'oponopono 108 vezes para uma intenção que eu quero, durante 21 dias. Depois de 21 dias, eu passo para a próxima intenção. Durante esses 21 dias, à noite, antes de dormir, eu também faço afirmações, ou ouço áudios, ou faço afirmações positivas sobre a minha intenção. Então, se eu quero dinheiro, por exemplo, eu faço afirmações: eu mereço
ter abundância e riqueza na minha vida. Eu mereço ser próspera, eu sou próspera. Tudo que existe depois do sou ou do estou é uma potência gigantesca que a gente, de cocriação, de criação da nossa realidade. É muito importante a gente prestar muita atenção nisso, muito importante. Tudo que existe depois do sou, a gente cria com uma potência muito grande. Então a gente tem que prestar atenção do que a gente está falando depois dessa palavra eu sou, né? Se a gente falar, eu sou azarada para dinheiro, presta atenção, né? Eu vivo doente. Gente, que coisa absurda, né? Que coisa absurda que a gente tá aqui, esse lixo, né? Gravando mais ainda lixo dentro da nossa cabeça, entendeu? Além de ter já as nossas memórias, a gente ainda continua gravando, né? Então, fazer essas afirmações de riqueza que eu vou colocando aí aos poucos, são poderosas antes de dormir, porque o nosso subconsciente, ele fica desligado quando a gente dorme, né? 95% da nossa mente, ela é inconsciente, apenas 5% é consciente. Então, a gente fala de ampliar a consciência, é disso também, né? É disso também que eu estou falando. Ampliar a consciência também é isso. Antes de dormir, a gente fazendo essas afirmações ao nosso respeito, ajuda a gente a se imaginar, né? Como eu estava falando no início, facilita a gente a se imaginar daquela maneira que a gente espera. Mas uma coisa que tem que ser ressaltada é espírito, mente, corpo e as programações da nossa mente são uma coisa só, né? Então a gente precisa agir enquanto a gente está naquele estágio, para a gente conseguir subir para o outro estágio, subir outro degrau, ou subir vários degraus e se manter naquele degrau para sempre, até o nosso último dia de vida. A gente precisa ter tudo isso alinhado, né? E eu tô formulando treinamentos a respeito desses assuntos que vão ensinar a fazer esses métodos com mais eficiência, né? Porque o tempo que eu tenho aqui no YouTube é pouco. Até tô ultrapassando um pouquinho aí, que geralmente eu falo 15 minutos. Então é isso, gente. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esses assuntos, por favor, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam aqui, né, desse lado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho, curtam o vídeo, comentem, me perguntem, passe o seu relato. Se você está fazendo alguma coisa do que eu já estou falando hoje, me informe, fala, já está funcionando, eu estou gostando muito do resultado, ou então ainda não está funcionando, o que será que pode estar acontecendo? Eu vou decifrar para você o que pode ser que esteja acontecendo, tá bom? E fiquem atentos, se quiserem saber mais sobre os treinamentos, é só vocês me informarem que eu vou passar mais informações. Eu quero formar turmas primeiro, tá? E turmas para as crianças, inclusive, tudo bem? Então é isso, gente. Tenham um excelente dia, sejam abençoados todos vocês, uma chuva de bênçãos na vida de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até mais.